E aí, pessoal, bem-vindos a mais Deep Dive. Mais um mergulho. Hoje a gente vai se aventurar no sistema SAP. Especificamente na avaliação de materiais. Pode parecer meio chato de cara, mas acreditem, essa parada é muito mais interessante do que parece. Muito mais. Afinal, estamos falando da base para qualquer empresa, né? Que lida com estoque, compras, vendas. Deixa eu saber o quanto vale cada material. Isso. E como isso impacta os custos e, no final das contas, o lucro do negócio. Faz sentido. Tipo, você olha para uma pilha de caixas no estoque e pensa, fácil, multiplico a quantidade pelo preço e pronto. Se fosse só isso. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Na vida real, a coisa é bem mais complexa. Os preços oscilam, né? Toda hora. E tem diferentes tipos de materiais fornecedores. Até a forma como a gente armazena as coisas influencia no valor final. Nossa, verdade. Um monte de coisa para considerar. E é aí que o SAP entra com tudo. Tipo, salvando a pátria. Exatamente. Ele tem um sistema super detalhado para garantir que a avaliação do estoque seja precisa, sem margem para erro. Maneiro. E o mais legal é que ele faz tudo isso integrado com a gestão de materiais, né? A maioria das funções de avaliação rola automaticamente. Sério, tipo, tudo no automático. Quase tudo. A configuração inicial, alguns ajustes, ficam por conta da galera da gestão de estoque. Ou da galera que verifica as faturas. Depende da empresa, né? Mas no dia a dia, o SAP assume o volante. Que belezinha. Menos trabalho pra gente. Bem por aí. Mas me fala, quais as vantagens reais de usar o SAP para avaliar os materiais? Boa pergunta. Tipo, o que justifica todo esse investimento? Olha, as vantagens são muitas. Com o SAP, você consegue ajustar os preços dos materiais em tempo real. Acompanhando as flutuações do mercado. Exatamente. E fazer reavaliações quando necessário. E ter um controle, tipo, mais preciso do valor do estoque. Muito mais preciso. Sem falar na integração com a contabilidade, que é um sonho. O sistema atualiza as contas do Razão automaticamente. Sério. A cada movimentação de material. Imagina o caos se a gente tivesse que fazer isso manualmente. Nossa, ia ser um pesadelo. Ia dar muito trabalho. Mas me explica uma coisa, como o SAP faz essa mágica toda? Aí que entra os conceitos-chave da avaliação de materiais no SAP. Tipo, Classe de avaliação, categoria de avaliação, tipo de material e tipo de movimento. nossa, quanta coisa. Parece complicado. Calma, com alguns exemplos você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Espero que sim. Vamos começar então pela classe de avaliação. O que diabos é isso? Pensa na classe de avaliação como um grande guarda-chuva Guarda-chuva. que organiza seus materiais. Por exemplo, você pode ter uma classe para matérias-primas, outra para produtos acabados, embalagens e assim por diante. Entendi. Ajuda a agrupar tudo de forma lógica, sabe? Sim, sim. Facilita a vida na hora de analisar o estoque. Exatamente. E dentro de cada classe você pode ter subpastas, que são as categorias de avaliação. Tipo, dentro da pasta matérias-primas, você pode ter uma subpasta para madeira, outra para metal e assim por diante. Perfeito. Você sacou a lógica. A categoria de avaliação te dá mais flexibilidade para classificar seus materiais. E o tipo de avaliação, qual a diferença? O tipo de avaliação entra em cena quando você precisa ser ainda mais específico. Mais específico. Na organização, por exemplo, dentro da categoria madeira, você pode ter tipos de avaliação como pinos, carvalho, monho. Então, se minha empresa trabalha com móveis, a classe seria matérias-primas, a categoria seria madeira e o tipo de avaliação especificaria o tipo de madeira, tipo mogno para o móvel mais chique e pinos para o móvel mais básico. Exatamente. E viu como faz sentido? Faz. E ainda temos o tipo de material que define as características que influenciam a avaliação. Tipo, seria matéria-prima, produto acabado, embalagem. Isso aí. Isso impacta diretamente em como essa SAP calcula o valor dele. Interessante. E para finalizar esse combo de organização, temos o tipo de movimento. Tipo de movimento. Ele define como cada movimentação do estoque impacta na avaliação do material. Imagina que você compra um lote de mogna para o seu estoque. Essa entrada precisa ser registrada Registrada. com um tipo de movimento entrada por compra. Depois, quando você usa essa madeira para fabricar um móvel, a saída do estoque também precisa ser registrada. O tipo de movimento. Saída para produção. Entendi. Então, cada movimentação, seja a entrada ou saída, precisa ser classificada com o tipo de movimento correto. Isso aí. Para o SAP entender o que está acontecendo e calcular o valor do meu estoque direitinho. Exatamente. Sem essa classificação precisa, o sistema não consegue fazer seu trabalho direito. É como tentar fazer um bolo sem saber a quantidade de cada ingrediente. Verdade. Agora que já sabemos como o SAP organiza tudo, me explica como ele define o valor do material na prática. O SAP usa diferentes métodos para calcular o valor do material, cada um com suas vantagens e desvantagens. Entendi.
E quais são esses métodos? Mas isso é assunto para nossa próxima parte, onde vamos mergulhar de cabeça nos métodos de avaliação, incluindo os famosos FIFO e LIFO. Aí sim, hein? Já tô curioso para desvendar essa parte da história. Fique ligado. De volta para o nosso deep dive sobre avaliação de materiais no SP. E aí, pessoal? No último episódio, a gente desvendou os principais conceitos, lembra? E demos uma olhada nos métodos de avaliação. Tipo, preço padrão, preço médio móvel. Isso, FIFO e LIFO. Ah, os famosos FIFO e LIFO. A gente até usou aquela analogia da fila do banco para FIFO, lembra? E da pilha de pratos para LIFO. Mas, pensando bem, o que leva uma empresa a escolher um ou outro método? Ótima pergunta. A escolha entre FIFO e LIFO é estratégica. Depende de vários fatores. Tipo, Legislação fiscal, tipo de material, a política da empresa. com certeza. E, claro, os objetivos do negócio. Faz sentido. Vamos começar com o FIFO. O famoso primeiro que entra, primeiro que sai. Exatamente. Lembra da fila do banco? Quem chega primeiro é atendido primeiro. No caso do FIFO, o primeiro material que entra no estoque é o primeiro a sair. Certo. E essa lógica tem um impacto importante principalmente em períodos de inflação. Inflação. Com o FIFO, o custo da mercadoria vendida, o famoso CMV, tende a ser menor, Menor. porque você está usando os custos mais antigos, que eram mais baixos, para calcular o CMV. Então, em tempos de inflação, o FIFO pode dar uma turbinada no lucro da empresa. Exatamente. É por isso que muitas empresas optam pelo FIFO. Dá aquela sensação de estamos lucrando mais, mas como tudo na vida tem um porém. Qual é o lado obscuro da força do FIFO? O problema é que ele pode distorcer o valor real do estoque. Distorce, como assim? Ele não leva em consideração os custos atuais de reposição. Afinal, estamos num mundo onde os preços sobem a cada minuto. Se você usar um preço antigo para avaliar o estoque, pode ter uma surpresa desagradável lá na frente. Entendi. Tipo, vender o ouro que você comprou há 10 anos pelo preço de hoje. Você pode até ter lucro no papel, mas na prática perdeu a oportunidade de vender pelo preço atual, que é muito maior. Perfeita analogia. E é aí que entra o LIFO, o último a entrar, primeiro a sair. Que nem a pilha de pratos. Exatamente. Você sempre pega um prato de cima que foi o último a ser colocado. No caso do LIFO, o último material que entra no estoque é o primeiro a sair. Isso. E qual a vantagem disso? A grande vantagem do LIFO é que ele gera um valor de estoque mais realista. Ah, isso é realista. Reflete os custos atuais de reposição. Em tempos de inflação, o CMV calculado pelo LIFO tende a ser maior, Maior. porque estamos usando os custos mais recentes, que são mais altos. Então, com o LIFO, o lucro no papel pode ser menor, mas o valor do meu estoque está mais alinhado com a realidade do mercado. Exatamente. É tipo trocar o ouro que você comprou há 10 anos pelo preço de hoje. Você pode até ter um lucro menor, mas você está vendendo pelo preço justo. Faz sentido. E no Brasil, qual método é mais usado? Rola usar qualquer um dos dois. No Brasil, a legislação fiscal permite o FIFO, preço médio ponderado, e alguns outros métodos específicos. E o LIFO? O LIFO, infelizmente, não é permitido para fins fiscais. Então, as empresas brasileiras geralmente usam FIFO ou preço médio ponderado. Mas e se uma empresa quiser usar LIFO para ter uma visão mais realista de estoque, mesmo que não possa usar para fins fiscais? Nesse caso, a empresa pode usar o LIFO para fins gerenciais para ter uma visão interna mais precisa. Tipo, eu tenho 2 livros de contabilidade. É por aí, um para o mundo real e outro para o mundo fiscal. Mas falando em mundo real, a gente sabe que a inflação é uma realidade no Brasil. Verdade. E o SAP oferece várias ferramentas para lidar com ela na hora de avaliar os materiais. Tipo, Uma delas é o uso de índices de preços para atualizar o valor do estoque. esses índices de preços são tipo aqueles que o governo divulga, como o IPCA e IGPM. Exatamente. Você pode usar os índices oficiais ou criar seus próprios índices. E como isso funciona na prática? Digamos que você comprou um lote de madeira há 6 meses, quando o IPCA estava em 5%. Hoje o IPCA está em 7%. O SAP permite que você aplique esse índice de 7% ao valor do seu estoque de madeira. Ajustando o valor para cima. Isso, refletindo a desvalorização da moeda. Show de bola. E além da inflação, a gente tem os descontos e os custos de entrega, que também impactam o valor final do material. O SAP lida com isso também. Lida sim. Quando você recebe um desconto na compra de um material, o SAP ajusta o valor para baixo. Refletindo o preço real. Exatamente. Já os custos de entrega, como frete, seguro, podem ser incorporados ao valor do material, aumentando o custo total. Para ter uma visão completa de quanto cada material está realmente custando para a empresa. Isso aí. Caramba, o SAP realmente pensa em tudo. E o melhor é que você pode configurar o SAP de acordo com as suas necessidades. É super flexível. Legal. Além do FIFO e LIFO, existem outros métodos de avaliação no SAP. Sim, o SAP oferece uma gama de métodos, Tipo, o preço médio ponderado, que a gente já mencionou, e métodos específicos
para diferentes setores. A escolha do método ideal depende do quê? Das características do seu negócio, da legislação fiscal, dos seus objetivos. Entendi. É importante analisar cada caso e escolher o método que melhor se adapta. Mas pensando bem, qual o impacto real da escolha do método no dia a dia da empresa? Muda muita coisa. A escolha do método impacta diretamente o valor do estoque, o custo da mercadoria vendida e, consequentemente, o lucro da empresa. Caramba! E isso influencia várias decisões importantes, como a definição do preço de venda, o planejamento da produção, a gestão de compras, o controle de estoques. Nossa, então a escolha do método não é só uma questão técnica. Não mesmo. É uma decisão estratégica, que pode ter um impacto enorme nos resultados da empresa. Por isso é tão importante entender os diferentes métodos, né? E escolher aquele que melhor atende aos seus objetivos. E claro, Contar com a ajuda de um especialista em SAP para te guiar. falando em especialista, acho que você já respondeu a minha próxima pergunta. Mas para quem está pensando em implementar o SAP na empresa, quais são seus conselhos de ouro? Meu conselho principal é: não tente abraçar o mundo de uma vez. Calma, respira. Isso. Comece entendendo os processos da sua empresa e as suas necessidades. Depois, busque um parceiro de implementação experiente, que fale a sua língua. Entenda as particularidades do negócio. Exatamente. É como escolher um médico, né? Você não vai no primeiro que aparece. Com certeza. Você pesquisa, busca indicações, procura um especialista que te passe confiança. E com a SAP não é diferente. A implementação exige planejamento, investimento e principalmente treinamento da equipe. É um processo desafiador, mas os benefícios podem ser transformadores. E para quem já usa o SAP, você tem alguma dica ninja para tirar o máximo proveito do sistema? Explore tudo que o SAP tem a oferecer. Invista em treinamento, participe de eventos, leia a documentação, troque ideias com outros usuários. O SAP está sempre evoluindo, né? Sempre. Sempre tem novidades para você descobrir. É como ter um superpoder nas mãos e não saber usar. Precisa treinar, estudar, praticar para dominar a arte do SAP. E extrair todo o seu potencial. Acho que por hoje já deu para absorver bastante informação. Vamos deixar o resto para a próxima aventura do mundo SAP. Combinado? E aí, pessoal? De volta ao nosso Deep Dive. Mergulhando mais uma vez no mundo do SAP. Nos últimos episódios, a gente se aventurou nos métodos de avaliação tipo FIFO e LIFO. Lembra da fila do banco e da pilha de prata. Exatamente. E também exploramos como o SAP lida com a inflação, descontos, custo de entrega. Tudo que impacta no valor final do material. Mas a gente sabe que o SAP é um universo gigante, né? Cheio de recursos e funcionalidades. Um verdadeiro labirinto de opções. Então, hoje, vamos continuar explorando a avaliação de materiais no SAP e desvendar alguns dos seus segredos. Preparado para mais um mergulho. Com certeza. Por onde a gente começa? Que tal a gente relembrar aquela estrutura de organização que a gente viu no primeiro episódio? Classe de avaliação, categoria de avaliação e tipo de avaliação. Isso aí. Lembra como essa tríade ajuda a organizar os materiais no SAP? Sim, a classe de avaliação seria tipo a categoria principal, a categoria de avaliação seria uma subcategoria e o tipo de avaliação seria um nível ainda mais específico. Como se fosse um sistema de pastas e subpastas para organizar tudo direitinho. Exatamente. Mas como essa estrutura se conecta com os métodos de avaliação que a gente viu antes, como o FIFO e o LIFO, eles trabalham juntos. Com certeza. A classe de avaliação, a categoria de avaliação e o tipo de avaliação podem influenciar diretamente a escolha do método de avaliação. Sério. Em alguns casos, essa estrutura até define quais métodos podem ser usados para cada material. Interessante. Então, essa estrutura não serve só para organizar, ela também impacta diretamente na forma como o SAP calcula o valor do meu estoque. Exatamente. E para deixar tudo ainda mais completo, o SAP também leva em consideração o tipo de material e tipo de movimento. O tipo de material, se não me engano, define as características do material que influenciam na avaliação, né? Isso mesmo. O tipo de material define se material é uma matéria-prima, um produto acabado, um material de embalagem, etc. Cada tipo de material pode ter regras específicas de avaliação e o SAP já vem com essas regras pré-configuradas. Mas a gente pode personalizá-las, né? Claro, de acordo com as suas necessidades. E o tipo de movimento, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas me explica de novo como ele funciona. O tipo de movimento basicamente descreve a movimentação do material no estoque. Ele define se o material está entrando no estoque, saindo do estoque, sendo transferido entre armazéns, etc. E cada tipo de movimento tem um impacto específico na avaliação do material. Então, se eu compro um lote de madeira, essa é a entrada no estoque, vai ter um impacto diferente na avaliação do que, por exemplo, uma devolução de um cliente. Exatamente. Por isso é tão importante classificar cada movimento corretamente no SAP. Sem essa informação precisa, o sistema não consegue calcular o valor de seu estoque de forma confiável. Falando em confiabilidade,
Como a gente pode ter certeza de que a avaliação de materiais no SAP está correta? Existe alguma forma de controlar e auditar esse processo? Claro. O SAP oferece várias ferramentas para você monitorar e auditar a avaliação de materiais. Você pode gerar relatórios detalhados, sabe? Que tipo de relatórios? Relatórios que mostram o histórico de cada material, com todas as movimentações, os valores e os métodos de avaliação utilizados. Esses relatórios ajudam a identificar possíveis erros ou inconsistências na avaliação. Com certeza. Eles te dão uma visão completa de tudo que aconteceu com aquele material ao longo do tempo. E o melhor é que você pode usar filtros para analisar períodos específicos, tipos de materiais, classes de avaliação, etc. É uma ferramenta poderosa para ter o controle total do seu estoque. E além dos relatórios, o SAP oferece outros recursos para garantir a precisão da avaliação. Sim. Você pode configurar alertas, por exemplo, para te avisar sobre eventos importantes. Grandes variações no preço de um material, por exemplo. Assim você fica por dentro de tudo e pode tomar medidas preventivas. Evitar problemas lá na frente. Exatamente. Para quem está começando a trabalhar com avaliação de materiais no SAP, você tem alguma dica? A minha principal dica é: invista em conhecimento. Faça cursos, leia a documentação oficial, participe de fóruns online, converse com outros usuários. Quanto mais você entender do sistema, mais fácil será extrair todo o seu potencial. Conhecimento é poder. E no mundo do SAP, isso é ainda mais verdade. Mas, no fim das contas, qual a importância de ter um sistema de avaliação de materiais robusto e confiável como o SAP? Por que as empresas deveriam investir nisso? A avaliação de materiais é a base para uma gestão de estoque eficiente. E isso impacta diretamente a saúde financeira da empresa. Com um sistema confiável, a gente consegue o quê? Se uma visão precisa do valor do estoque, controlar os custos, tomar decisões estratégicas de compra e venda. E aumentar a lucratividade no negócio. Exatamente. Ou seja, a avaliação de materiais não é só um detalhe técnico. É um processo estratégico que impacta todos os aspectos da empresa. E o SAP te dá as ferramentas para fazer isso da melhor forma possível, né? Com precisão, segurança e eficiência. Bom, acho que chegamos ao fim da nossa jornada no mundo da avaliação de materiais no SAP. Espero que esse Deep Dive tenha sido útil para você entender melhor esse processo tão importante. E como o SAP pode ser um grande aliado da sua empresa. E se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o SAP, manda suas perguntas para a gente. A gente está sempre à disposição para te ajudar a desvendar os mistérios desse universo. Fascinante, cheio de possibilidades. Valeu, pessoal. Até o próximo Deep Dive, onde vamos explorar outros temas incríveis do mundo dos negócios e da tecnologia.